Considerando esse fragmento como argumentativo, sua tese seria... Vamos lá então, tese. Vamos entender, né? Dentro da estrutura do texto, vamos entender. Vamos lá. O que é a tese? A tese é aquela frase que pode estar literalmente escrita no texto ou subentendida no texto, pelos argumentos colocados e tal, que expressa a opinião do autor. Basicamente é isso. A tese é isso. É uma frase que expressa a ideia do autor. Pronto. Beleza? Ok. Vamos então aqui encarar, observar aqui o seguinte. Olha só. Me ajude aqui nessa frase. O boi, substantivo masculino com que nós acudimos às urgências do estômago, pai do rosbife, rival da garopa, entre pacífico e filantrópico. Concorda comigo que tudo isso daqui é elemento intercalado e característico, como um comentário do autor. Está vendo só? Sim. Então aí caracterizando o boi, explicando e tal, né? Então o boi, olha só, parece que o boi é o sujeito, né? Mas aí acontece o seguinte, olha, não é justo que o boi viva, isto é, que morra obscuramente nos matadouros. Então, na realidade, o sujeito, o boi, ele é sujeito desta oração aqui, ó. Então, olha, isso não é justo. Veja que é verbo de ligação, justo é um adjetivo na função de predicativo, e o boi que aqui iniciou, ele é sujeito, olha só, né? Essa estrutura toda invertida, né? Sintática, ele é sujeito de viva ou morra. Então, o que a gente vai entender da estrutura principal, já que eu tenho muitas características intercaladas e tal, o que eu entendo efetivamente? Se eu fosse aqui fazer uma reescrita aqui, tá? Uma paráfrase, uma reescrita aqui, terror. Isto é, uma tese, isto é, uma frase que expresse a ideia do texto. O que seria aqui então, terror? Bom, poderia começar com não é justo. Concorda comigo? Não é justo, porque aí eu tenho a oração principal. Não é justo. O que não é justo, terror? Não é justo que alguém viva, mas houve uma correção aqui. Lembra que a gente falou da expressão denotativa de retificação ou de explicação? Explicação, isto é, ou retificação. Ele está retificando, né? Viva, não, morra. Ele colocou o contrário aqui. Então, o que a gente pode entender? Não é justo que o boi morra obscuramente, não é justo que o boi morra obscuramente nos matadouros. Concorda comigo que a gente tirou aí desse texto a ideia principal? Nós então observamos aí a oração principal não é justo, e aí que o boi morra obscuramente nos matadouros é uma oração, é um sujeito oracional. Oração subordinada substantiva subjetiva, né? Isso não é justo. Ô, terror, o que não é justo? Não é justo que o boi morra obscuramente nos matadouros. Legal, vamos agora entender aqui, considerando esse fragmento como argumentativo, sua tese, isto é, qual frase nós extrairíamos daí? Terror, devemos acabar com os matadouros. Aí acontece o seguinte, né? Essa expressão, devemos acabar com os matadouros, seria a inferência. Isto é, a partir daquilo que está no texto, nós poderíamos interpretar que o autor quer que nós acabemos com os matadouros. A ideia, olha só, aqui pediu, qual é a tese? Qual é a frase que expressa a ideia do texto? E aí nós tiramos essa frase aqui, sua tese é qual? Não é justo que o boi morra obscuramente nos matadouros. Aí você notou, né, os elementos principais da nossa frase aqui, beleza? Ok, então vamos lá, vamos entender. Devemos então acabar com os matadouros, o texto, a frase em si não fala que devemos acabar com os matadouros. Precisamos modificar nossa alimentação, isto é, a gente pode inferir dali, né, tirar como conclusão disso tudo, que a gente tem que modificar a alimentação. Bom, a gente percebe ali que ele não falou simplesmente que o boi não deve morrer. Concorda comigo? Ó? Ele falou que não é justo que viva, isto é, não é justo que ele morra obscuramente nos matadouros. Então ele mostra realmente, né, que compadece da forma como o boi morre nos matadouros. Tá legal? Ele compadece. Ok, tranquilo, mas
Isso quer dizer que ele vai deixar de comer carne? Aqui nós temos algum elemento que nos comprove isso? Até agora não. Com um detalhe que isso é uma conclusão que nós poderíamos tirar, uma inferência, uma conclusão que nós poderíamos tirar dessa frase. Sendo que na realidade ele pediu o quê? A tese, a frase que expressa a opinião do autor. E o que o autor expressa pra gente aqui, literalmente, é que o boi, olha, não é justo que o boi morra obscuramente nos matadouros. É isso que ele mostra pra gente, correto? Isso é a tese, não é uma conclusão a partir daquilo que foi colocado no texto, simplesmente, tá legal? Então precisamos modificar nossa alimentação? Eu poderia entender isso como uma inferência possível, até poderia entender que ele estaria aqui falando, poxa, não podemos matar os bois e tal, né? Ok, e com isso deveríamos acabar com os matadouros e assim por diante. Também alternativa A. Leva para essa mesma ideia, né? Não é justo matar o boi nos matadouros. Terror. Não é justo matar o boi nos matadouros. O que nós temos como tese? Não é justo que o boi morra obscuramente nos matadouros. Não é justo que o boi morra obscuramente nos matadouros. O que ele pede então? Não é justo matar o boi nos matadouros. Ele morre obscuramente. Não é justo matar o boi nos matadouros. Então veja que a gente tem as palavras-chave que encaixam na tese. Concorda comigo? Lembrando então o seguinte, o que essa questão pede para a gente? Uma frase expressa do texto. A frase que determine o ponto de vista do autor. Isso é tese. A tese é uma frase, ok? Show de bola. Aí a gente não pode confundir isso com uma inferência possível. Se ele está falando ali, poxa, não deve matar o boi, ele falou, não é justo que morra obscuramente nos matadouros. Eu posso tirar daí, Terror, uma possibilidade de que ele não quer comer carne? Aí é uma inferência possível. E que ele poderia mudar realmente, podia acabar com os matadouros, a partir daí eu poderia concluir isso? Você poderia ter essa impressão também. Poderia. É uma inferência possível, mas qual é a tese? Qual é a frase que o autor expressa? Ah, Terror, o que o autor expressa é que não é justo que o boi morra obscuramente nos matadouros. Então, não é justo matar o boi nos matadouros, porque ele morre obscuramente. Então, não é justo matar o boi nos matadouros. Opa, Terror, gostei da C. Ele transmite a literalidade da frase vista lá como tese. Não é uma inferência possível. Concorda comigo? Rapaz, é mesmo. É justo matar bois para alimentação humana? Então o texto fala de não ser justo, tá? Ele não fala de ser justo. Deve-se usar carne e peixe? A inserção de peixe aqui não tem nada a ver, tá? Então também fica bem fora. Então, entendeu aqui? Olha só. A banca, então, ela trabalhou com a gente a ideia da tese. A tese é a frase que expressa a ideia principal do texto. Pronto. Beleza? É essa a ideia. E nós pegamos lá e ajustamos essa frase para você no texto, lembra? Então, a frase é qual? Não é justo que o boi morra obscuramente nos matadouros. Concorda comigo? Não é justo que o boi morra obscuramente nos matadouros. Não é justo matar o boi nos matadouros. Por quê? Porque ele morre obscuramente. É isso. Agora, se o Machado de Assis, a partir daí, eu posso entender que Machado de Assis, ele não quer mais comer carne, ele odeia matadouros, ele quer mudar o seu estilo da forma de comer e tal. Isso aí já é inferência possível. Você vai depreender isso a partir dessa ideia, e aí você pode ter possibilidades de interpretação. Agora, realmente a tese está na alternativa C. O fato de ele falar, precisamos modificar nossa alimentação, ou devemos acabar com os matadouros, isso seria uma possibilidade de inferência, de depreensão. Isso seria uma possibilidade. Agora, a tese, ali eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que ele falou que não é justo matar os bois nos matadouros. Isso eu entendi. Porque está literal. Entendeu? Olha aqui, ó. Está literal. Não é justo que o boi morra obscuramente nos matadouros. Então, olha, não é justo que o boi morra obscuramente nos matadouros. Não é justo matar o boi nos matadouros. Daí você percebeu, opa, a banca queria que eu entendesse a diferença de tese
em relação à pura inferência possível. Tá legal? É essa a ideia. Show?